Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, nós escutamos a companheira Silvia Fernandes, que está na Bahia, e nos fala sobre a evolução da pandemia no Brasil, que já ultrapassou os 70 mil mortos e se aproxima das 2 milhões de pessoas contaminadas. E o companheiro Humberto Amaduce, nosso ex-prefeito e candidato a prefeito de Mundo Novo, comenta como está o cenário eleitoral no estado do Mato Grosso do Sul. Mas começamos o episódio de hoje comentando a matéria assinada pelo jornalista Ascânio Seleme e publicada na página 14 da edição de sábado, dia 11, do jornal O Globo. Matéria intitulada Hora de Perdoar o PT. O Ascânio Seleme já foi diretor de redação do jornal O Globo e, portanto, não é a lista menos importante do grupo. Ao longo de todo o fim de semana e ainda agora, diversas opiniões controversas sobre a matéria estão circulando. Há quem diga que se trata de uma tentativa de reconciliação da Globo com o petismo. Há quem diga que não passa de uma ameaça deles a Bolsonaro, ou ainda um mero jogo de cena, onde eles buscam ter a simpatia de alguns petistas. Mas, conjecturas à parte, vamos ao que o texto diz. Ele começa afirmando que, abre aspas, não há como uma nação se reencontrar se 30% da sua população for sistematicamente rejeitada. Esse é o tamanho do problema que o Brasil precisa enfrentar e superar. Significa a parcela do país que vota e apoia o Partido dos Trabalhadores em qualquer circunstância. Fecha aspas. Bom, pelo menos ele reconheceu, que uma parcela da população, nesse caso uma parcela da classe trabalhadora, segue apoiando o PT. Mas sobre as razões que levaram essa parcela da população a ter sido, como ele falou, sistematicamente rejeitada, nenhuma palavra. Como, portanto, enfrentar e superar esse problema, como ele diz, sem reconhecer que no processo sistemático que ele menciona, se materializou em décadas de uma campanha permanente de ataques contra o PT, de manipulação da informação publicada e da organização de um golpe de Estado. Em seguida, ele afirma que, abre aspas, esse agrupamento político, talvez o mais forte e sustentável da história partidária brasileira, tem que ser readmitido no debate nacional. Passou da hora de os petistas serem reintegrados. Fecha aspas. Ainda sem mencionar nenhuma razão, o cara se coloca na condição de uma espécie de árbitro, para afirmar que o PT tem que ser readmitido. Afinal, passou da hora. Como é que é? Ele fala como aquele juiz, sabe, que dá um cartão, suspende o jogador e depois apita dizendo, pode voltar para o campo. Não, um negócio assim, fora do normal. E o oligopólio da mídia, junto com uma parte do aparato do Estado, agiram para tirar o PT em 2016, para prender e interditar Lula, ajudaram a eleger Bolsonaro em 2018. Os caras desenharam e executaram o tríplice golpe. Bom, se tem uma coisa que eles não são, é árbitro de nada, Para poder agora dizer que chegou a hora, ou passou a hora de alguma coisa, ou dizer que alguém tem que ser readmitido no debate nacional. Agora, o interessante é que o jornalista se coloca numa condição, como diria o título daquele livro, acima do bem e do mal. Ele chega a afirmar que, abre aspas, hoje, respeitadas as suas idiosincrasias naturais, seja lá o que forem essas que ele quer dizer, homens e mulheres de esquerda devem ser convidados a participar da discussão sobre o futuro do país. Tem muito a oferecer e acrescentar. Mais que pessoa gentil e educada, não é? Ele faz um convite, tipo assim, venham, vocês têm muito a oferecer e acrescentar. Mas, para onde é que ele está chamando mesmo? Para onde é que é esse convite? Porque o PT e a esquerda têm o que oferecer agora
mas antes precisava ser sistematicamente rejeitado. Bom, ele não fala sobre isso ainda, mas diz que, abre aspas, a gritaria contra a roubalheira já cansou. Não porque se queira permitir roubalheiras, mas porque é oportunista politicamente. Claro que houve desvios de dinheiro público na gestão de Lula e Dilma, as provas são abundantes e as condenações não deixam dúvidas, mas o PT é maior que isso. Como já foi dito, para ladrões existe a lei, fecha aspas. Como diria o poema, desconfiai do mais trivial na aparência singelo. Não que tenha nada de singelo nas afirmações que ele fez, mas essa afirmação de que o PT é maior que isso, vindo dele, chega a ser piegas. Mas tudo isso foi dito para ele afirmar em seguida que, abre aspas, superada esta instância, que é mais fácil, terá de se ultrapassar também a índole autoritária que um dia foi semeada no coração do PT e vicejou. Exemplos são muitos, como a tentativa de censurar a imprensa, através de um certo controle externo da mídia, de substituir a justiça por instrumentos de mediação em caso de agressão aos direitos humanos, ou de trocar a gestão administrativa por conselhos populares. Se estas tentações foram barradas no passado, quando até o Centrão apoiava o PT, certamente não prosperarão mais polarizado como o de hoje. Fecha aspas. Ou seja, como suspeitávamos e já nos ensinaram, não era amor, era cilada. Aquele educado convite feito anteriormente rapidamente se converte em outra coisa, que é uma espécie de venham, mas não venham como vocês são, quer dizer o cara. Vistam-se adequadamente para participar. E os dois últimos parágrafos da matéria são ainda mais interessantes. E o penúltimo, por não ser escrito para petistas, mas para os demais participantes dessa festa. Ele diz, abre aspas, o fato é que o ódio dirigido ao PT não faz mais sentido e precisa ser reconsiderado. Se o país quiser mesmo seguir o seu destino de nação soberana, democrática e tolerante, não pode se esperar essa boa vontade dos que carregam faixas pedindo intervenção militar e fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Um grupelho ideológico, burro e pequeno, que faz parte da base do presidente Jair Bolsonaro. Mas é bastante razoável ter esta expectativa em relação a todos os outros, sejam eles de direita, de centro-direita ou de centro. Olhem só, e finalmente aparece o motivo da existência da matéria e do bendito convite. Um setor da classe dominante, que esse sujeito e os seus representam, desejam o apoio, os votos e a base petista, mas sem o PT. E querem isso na sua cruzada por preservar o programa ultraliberal sem Bolsonaro. Traduzindo em miúdos, é mais uma justificativa para a dita frente. Ou melhor, são as condições para aquela dita frente ampla. São nesses termos que eles desejam o PT dentro daquela frente. Logo, o ódio dirigido ao PT agora não faz mais sentido e precisa ser reconsiderado. O ódio que antes fazia todo sentido e que eles incentivaram, impulsionaram, organizaram, canalizaram, agora, para atender aos seus interesses, precisa ser diminuído. E é assim que ele termina essa sua obra de ficção, afirmando que, abre aspas, não se pode negar que parte considerável do Brasil é de esquerda, como tampouco há como se ignorar a força da direita nacional. Ambos os campos existem e precisam ser representados politicamente. O Brasil não tem tempo para esperar por uma outra esquerda, renovada e livre da influência do PT. O país precisa se reencontrar logo para construir uma alternativa ao bolsonarismo. Este sim, um problema grave que deve ser enfrentado por todos. Perdoar o PT não significa abrir mão de convicções. Ao contrário, significa pavimentar caminhos pelos quais pode-se chegar ao objetivo comum de paz e prosperidade. Desavergonhada e despudoradamente,
A matéria é uma confissão de culpa. E junto com a confissão de culpa, um pedido, né? Um reconhecimento de que uma vez que o que eles desejam e querem não é possível, ou seja, eles queriam, né, que houvesse no país uma outra esquerda, livre da influência do PT. Neste momento, que existe um problema grave, que é o bolsonarismo, é preciso construir uma alternativa. E é por isso que, na opinião dele, preciso perdoar o PT. Mas, atenção, perdoar o PT não significa abrir mão de convicções. Bom, e a gente já sabe que esse cara faz parte da turma em que, para fazer seja lá o que for, lhes bastam as convicções. E dito isso, companheiros e companheiras, nós escutamos agora a companheira Silvia Fernandes, da Bahia. A Silvia comenta pra gente a evolução da pandemia no Brasil. Já passamos de 72 mil pessoas mortas e quase 2 milhões de pessoas contaminadas. Isso oficialmente, notificado, sem levar em conta a enorme subnotificação existente. Olá, Patrick, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. E hoje a gente vem conversar sobre saúde novamente. A gente sabe que hoje a gente está nessa triste marca de 70 mil mortos e mais de 2 milhões de contaminados. Então, debater saúde é discutir sobre interpretações sobre o que é viver, morrer, se curar ou mesmo adoecer. E nesse sentido, a gente vê uma coisa cada vez mais comum em todo mundo, né? Discutir como fazer essa fuga do risco da contaminação. Então, é um debate complexo, é um debate comum e que está todo mundo muito ansioso, sofrendo, ou mesmo perdendo familiares, né? Assistindo na televisão ou mesmo nos seus bairros, né? Situações de violação de direitos, de mortes, né? Então, uma situação muito crítica. E nessa crise sanitária, a gente está debatendo muito essa questão do papel do Estado, né? A gente sabe que, historicamente, a gente tem um Estado que não dialoga com a população, né? É um Estado autoritário, que até o voto não vale, né? Como a gente viu o golpe da Dilma. E, historicamente, sempre teve esse papel autoritário com a população, né? No controle dos seus corpos, né? A gente já teve outras epidemias, né? Por exemplo, no início do século XIX, que o Estado ia lá, queimava as roupas e os pertences das pessoas, tirava as pessoas à força, né? Que criou rebeliões, revoltas. Então, historicamente, o Estado ele é hegemonizado pela classe dominante, então sempre teve um papel de controle do corpo, de ter instituições disciplinares, né? Os hospitais, os presídios são espaços de muita desumanização e pouca produção de saúde, né? Só produção de violências. Então, a gente faz esse debate nesses marcos, né? Então, mas a gente tem um elemento novo, né? Esse elemento do negacionismo. Por que negacionismo? Porque, por mais que a gente tenha essa construção autoritária, a gente já conseguiu alguns direitos, né, por dentro desse Estado, né, disputando a hegemonia dele. Então, o Sistema Único de Saúde, outros sistemas de saúde no mundo, o sistema da assistência social, alguns direitos do trabalho, isso tudo foram conquistas, né? Então, quando a gente também vê esse processo do negacionismo, que não é um negacionismo somente de liberar para você contaminar e morrer, também, né? Isso aí é o que é mais latente. Mas também é um discurso para negar a ciência, em tudo que a ciência avançou, para defender que o Estado protegesse as pessoas, né? Que tivesse a construção de direitos, né? Então, esse negacionismo ele sempre vem no sentido de liberar os empresários lucrarem, né? Produzir valor e produzir mortes, né? Junto, né? O negacionismo também vem para os direitos do trabalho, o negacionismo vem em negar as políticas da assistência social. E a gente vê uma construção da saúde, né, da atenção à saúde, muito voltada para a ocupação dos leitos, né? Isso é importante, claro, inclusive leitos públicos, né, porque a gente precisa fortalecer o SUS, ter inclusive uma fila única para esses leitos, mas a gente vê uma pouca atenção para as ações de prevenção, para as ações de ter barreiras sanitárias, né, que estão medindo a temperatura do povo e fazendo educação em saúde, né? A gente vê pouca intervenção
de fato, nos ambientes de trabalho, para que os frigoríficos, fábricas, lugares de acumulação de pessoas não funcionem do jeito que o patrão quer, que é o máximo de risco, né? Então, a gente vê pouca intervenção estatal nesse sentido, inclusive a saúde do trabalhador, do ponto de vista das normas regulamentadoras, estão sendo desmontadas. Então, a gente precisa pensar que esse debate do negacionismo é um negacionismo de direitos também, né? Então, a gente vê que isso é muito concreto, né, na nossa vida real. E a gente precisa discutir saúde de um outro patamar, né? A gente vê a discussão muito focada nos hospitais, né? Muito hospitalocêntrica. Claro que é o principal foco, né, para a gente garantir que as pessoas não morram, mas enquanto a gente não tiver uma potência, né, no território, né, que faz essas barreiras sanitárias, como eu disse, faz vigilância em saúde, né, que tem atenção primária, que faz testes, né, e que faz orientação às pessoas, essa pandemia, ela vai demorar muito para se reduzir, né? A gente não pode hoje falar sobre combate absoluto, a gente tem que falar reduzir e conviver. Por isso que esse debate pós-pandemia, ele às vezes fica muito abstrato, né? Porque essa crise sanitária, ela tem muitas fases, né? Ela vai demorar, ela não vai ser um processo assim, amanhã acabou tudo, ela é um processo de criar normas sociais, né? Para a gente sempre dialogar e pensar formas para a gente não se contaminar, né? Mas a gente não tem esse ambiente de coesão social no sentido de defesa da vida. O ambiente é da disputa, a disputa pelo lucro, a disputa pela negação de direitos, de ter o controle disciplinar, o controle dos corpos, a interesse do capital. Então, como é que você cria uma sociedade justa, uma sociedade sem risco neste ambiente, né? Então, hoje a gente, inclusive, fala também sobre essa catástrofe ambiental que a gente está vivendo, que é o debate que está em torno da crise sanitária, que a gente nem pode discutir hoje mais sobre sustentabilidade, né? A gente já tem que começar a discussão sobre reverter essa tragédia, né, ambiental que a gente está vivendo. Então, são vários debates que estão em torno da academia, da mídia, entre os intelectuais e mesmo na sociedade, né, para discutir tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu chamo vocês para reflexão e também para a gente lutar, né? Eu acho que o ambiente ele está muito favorável. A gente sabe que crises são oportunidades, né, no sentido não otimista, né, mas assim no sentido que a gente também precisa sonhar. E todo dia é dia de lutar. Então, as nossas gerações, a gente deve isso à nossa geração e às próximas gerações, essa resistência, porque saúde de verdade e SUS de verdade só com uma nova sociedade. Então, é sempre uma luta casada. É isso, obrigada pela participação. Valeu, Silvia. Muito obrigado mais uma vez, companheira. E a gente vai escutar agora o companheiro Humberto Amaduce, do Mato Grosso do Sul. O Humberto é ex-prefeito da cidade de Mundo Novo e candidato a prefeito na eleição agora de 2020. Como vocês sabem, a gente tem feito em cada edição do podcast informes sobre como é que está o cenário das eleições em algumas cidades e estados do país. Hoje, a gente escuta o Humberto falando do Mato Grosso do Sul. Olá, amigos, olá, amigas do podcast. Olá, companheiro Patrick. Aqui quem fala é Humberto Amaduce, do estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, conhecido pelo Belo Pantanal, conhecido por cidades como a cidade de Bonito, Bodoquena, pontos turísticos aqui no estado, mas também conhecido como o estado do latifúndio, o estado do soja, do boi, da cana, né, do estado que não trata assim muito bem os nossos irmãos indígenas, né? Um estado que tem uma extensão territorial muito grande, porém temos 79 cidades, uma população de pouco mais de 2.600.000 pessoas, 620 mil pessoas, estado que foi governado até o ano de 98 pela elite agrária e pecuária aqui do estado. Em 98, o PT, que através do companheiro Zeca do PT, rompe essa tradicional cultura de governar aqui no estado, e o PT governou de 1999 até 2006, onde o companheiro Zeca implantou importantes programas sociais para a população carente, a população indígena
né? Trouxe respeito, trouxe grande investimento ao povo do estado do Mato Grosso do Sul. Promoveu também um grande incentivo para as empresas se instalarem aqui no nosso estado, onde houve a geração de muitos empregos também. De 2007 a 2014, o governo foi ocupado pelo MDB, através do ex-governador André Putinelli. De 2015 até os dias de hoje, o estado vem sendo governado pelo PSDB, do então governador Reinaldo Azambuja. Houve nesses últimos anos uma forte disputa entre PSDB e MDB, onde houve rachas muito, muito profundos, inclusive, entre as duas figuras, André Putinelli e Reinaldo Azambuja, com graves acusações, um contra o outro, resultando inclusive em prisão do ex-governador, prisão do filho do atual governador. Nesse momento, nas disputas municipais que se aproximam, o PSDB vem agindo praticamente em todo o estado naquela política de cooptar os vereadores para a sigla do PSDB. A maioria dos vereadores de todo o estado, pode-se dizer, migram, né, para o PSDB, e o MDB também é uma força respeitável aqui no nosso estado, que nós temos que reconhecer a força que tem, que também vem se articulando através do ex-governador André Putinelli. Em contrapartida, nós do PT, que pela experiência e pela bagagem de já ter governado esse estado e fazer os enfrentamentos em muitas disputas que sempre fizemos aqui no estado, estamos nos rearticulando depois desse tsunami, depois dessa onda antipetista que se esparramou por todo o nosso país, nos reorganizando, e hoje nós estamos, das 79 cidades, estamos organizados em 59. Nós temos hoje 23 pré-candidatos a prefeitos e mais de 700 pré-candidatos a vereadores e vereadoras. Definimos, o PT no estado do Mato Grosso do Sul definiu por candidaturas próprias nas principais colégios eleitorais, né? A nossa capital, a cidade morena, Campo Grande, com a candidatura do companheiro Pedro Kemp, que, diga-se de passagem, vem cumprindo uma função, um papel extremamente importante, que inclusive com o anúncio da pré-candidatura do companheiro, houve uma motivação muito grande para que pré-candidatos a vereadores e vereadoras da capital do PT também se colocassem à disposição para fazer o enfrentamento. Houve também uma motivação muito importante no interior, com a pré-candidatura do companheiro, e nós acreditamos muito que o companheiro, pela bagagem, pela disposição que vem tendo, vai conseguir levar a disputa da capital para o segundo turno. E, consequentemente, vamos conseguir fazer uma ótima campanha na capital. Dourados não é diferente, nós temos a candidatura do companheiro professor José Carlos, professor Joca, um quadro extremamente preparado para o debate, extremamente com muita vontade de fazer a disputa, de fazer um bom debate, que também vai conseguir fazer um bom desempenho na cidade de Dourados. A cidade de Três Lagoas vem articulando a pré-candidatura do jovem Reinaldo, né? Um jovem que está se colocando à disposição do partido na cidade e vem sendo construída a candidatura desse companheiro. Cidade de Ponta Porã e Corumbá, duas professoras, a professora Vitória de Ponta Porã e a professora Lígia de Corumbá, são nomes também que estão sendo construídos aí para uma possível candidatura nesses dois municípios. Enfim, nós acreditamos muito da grande possibilidade de recuperarmos alguns municípios aqui no estado do Mato Grosso do Sul, voltarmos a governar municípios importantes, incluindo a nossa capital, com o companheiro Pedro Kemp, e também está aumentando sensivelmente aí a nossa bancada de vereadores e vereadoras. Abraço a todos. Obrigado, companheiro Humberto. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível no Spotify, Google Podcast, Rádio Pública e também por meio de áudios de WhatsApp. Ajude a compartilhar e a divulgar. Lembrando que nessa quinta-feira às 19 horas nós temos
mais uma edição do programa Antivírus, no Facebook do Jornal Página 13, o Contra Mola, no canal do YouTube Contra Mola. Nos encontramos lá e também na sexta-feira com o nosso podcast. Saudações petistas, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora todo este governo e suas políticas. Até mais.